Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje, nosso tema é inovação e o futuro das mídias sociais. E para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio Gil Giardelli. Ele que é o CEO da Gaia Creative e um grande especialista em redes sociais que dispensa apresentação. Gil, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer estar aqui depois de tanto tempo. Uma delícia, né? Imagina, já tem mais de um ano o Gil Giardelli esteve aqui no programa Alma do Negócio na comemoração do aniversário de um ano do programa. Foi ótimo, prazer aqui. Prazer é meu. Hoje o programa é ao vivo, por isso você tem dúvidas, perguntas, basta você clicar aí embaixo da sua tela, você tem um espaço para colocar seu nome, mandar uma mensagem, uma pergunta, uma dúvida ou um comentário que o Gil vai responder ao vivo aqui ainda durante a entrevista. E eu sei que ontem foi aniversário do Gil, por isso eu não podia deixar de trazer uma lembrança para você, Gil. Imagina, sei que você é uma pessoa que adora viagens. Não sabia qual seria o seu próximo destino, mas eu achei que esse livro, como eu sei que você gosta de natureza, um livro que mostra aí alguns dos jardins pelo mundo, assim com a sua próxima visita, quem sabe você tem jardins para inspirar aí alguns pontos interessantes para você conhecer. Muito obrigado, Imagina, obrigado mesmo. Comemorou bastante? Foi muito, puxa, fazer aniversário nessa área digital é fantástico, né? Teve mais de 1000 recados no Facebook, por Orkut, LinkedIn, Twitter, telefonema, presente, vida real. Eu acho que esse é o mundo da sociedade em rede que nós estamos vivendo. Bom, né? Então, Gil, um ano atrás, mais de um ano atrás, você esteve no programa Alma do Negócio para me contar como é que estavam as redes sociais, não é? Como é que nós estávamos utilizando e interagindo, o que naquela época ainda era mais para o começo. E agora, como é que nós estamos? Será que as pessoas estão começando a ficar um pouco cansadas? Quais são as perspectivas das redes sociais na sua visão? As mídias sociais, como nós conhecemos assim, o Facebook, o Twitter, eles já começam a mostrar um pouco que estão cansados, que a sociedade está cansada dela. Por exemplo, em alguns países no hemisfério norte, já o Facebook perdeu 1 milhão de pessoas no Canadá. Então já tem acontecido assim, as pessoas começam a querer mais ir para a vida real. É tanta discussão, é tanta conversa no digital, mas de repente a gente se viu e falou assim, mas e agora? Vamos ficar discutindo, vamos ficar só falando aqui pelo mundo digital? E começa todo mundo a perceber que o mais importante é encontrar as pessoas na vida real. Então começa a nascer, por exemplo, uma mídia social que chama Banjo. Ela fala o quê? Faça um check-in aqui, usando esse conceito de geolocalização, e você vai ver os seus 16 amigos que estão, enfim, conectados por você através de alguma rede, que estão aqui próximos. Aí você pode marcar um café, pode ligar para eles. Então, na verdade, a tecnologia é tanta tecnologia para voltar a se encontrar na vida real, que é o que a gente está chamando de O2O. E no outro ponto também, começa assim, 99% do conteúdo que circula pela rede hoje, pelas redes que nós chamamos metrópoles, né, Facebook, Twitter, é uma grande bobeira. Não que não fazer piada não é legal, não que enfim, dar risada, mas é só isso. Então as pessoas começam a procurar novas ações para se engajar em projetos. E uma delas, por exemplo, acabou de ser feito agora um humanoide, que é um robô com traços humanos, com milhares de pessoas colaborando no mundo, ajudando nessa pesquisa. Pessoas pesquisando para ver contra a cura de doenças, pessoas pesquisando para ajudar uma pessoa próxima a você. Então a gente está chegando realmente numa sociedade em rede, na colaboração humana. E eu sinto que isso traz um potencial tão grande, né, Gil? Porque as redes sociais, elas propiciam com que muitas pessoas colaborem e a gente busca, tem tantas dificuldades, tem tantas pessoas que precisam de ajuda, a nossa sociedade como um todo. Eu fico imaginando o impacto das redes sociais na mudança política que o Brasil tanto precisa, não é? Isso pode trazer um movimento muito mais forte com a colaboração de todos. A gente pode utilizar essas redes sociais de uma forma mais útil, você não acredita? Acredito muito, mas já está acontecendo. Por exemplo, no Piauí tem um grupo que chama Cajuína, que está fazendo grandes movimentações de empreendedorismo, grandes movimentações de cidadania, em Salvador, enfim, em todos os cantos do Brasil realmente está acontecendo. Só que falta a nós, como sociedade brasileira, despertar para o poder disso. Por enquanto a gente só está replicando, replicando um conteúdo que já tem há décadas aí.
e vai chegar um momento que a gente vai falar assim, mas e agora? Vamos fazer alguma coisa para colaborar com a nossa cidade, com a nossa vizinhança, enfim, com a sociedade brasileira. A gente já começa a caminhar isso. Só para ser um pouco um contraponto, é lógico que eu adoro a Campus Party, vou lá desde o primeiro ano, enfim, acho muito bacana ver aquilo daquele tamanho, mas imagine se a organização fizesse o seguinte, pessoal, vocês, os 7 mil, os 8 mil que estão aqui, vamos parar 1 hora por dia e tentar fazer um trabalho em rede, todo mundo colaborando. Imagina essa informação gerada por aquela multidão, porque as pessoas que vão numa Campus Party, elas estão privilegiadas na sociedade, elas entendem o impacto tecnológico, essa sociedade em rede, só que lá, em vez de se unirem para fazer um projeto global e todo mundo pensando juntos, eu vejo só a gente perdendo tempo para ficar jogando, para ficar abaixando vídeos. Isso é legal, mas é só isso. É verdade. Você sabe que eu participei aí, há alguns meses atrás, no Global Sustainability Jam. É uma organização que propõe um desafio para muitos países. As pessoas se reúnem e tem 48 horas para encontrar uma solução sustentável sobre um determinado tema que eles só lançam na sexta-feira à noite. E isso acontece ao longo do final de semana. E depois eles compartilham pelo site vídeos e quais são as soluções encontradas. Esse que eu participei no final do ano passado era sobre playground, mas era de desconstruir o conceito de playground e aí criar soluções que pudessem ajudar a sociedade. E eu fiquei encantada com o trabalho de aquelas 40 pessoas que estavam no encontro que eu tive aqui em São Paulo, como eles apresentaram ideias tão criativas e que pode ajudar tantas pessoas, né? Então eu acho que se não fosse a internet, todas as mídias sociais e as redes sociais, isso seria quase impossível de acontecer, não é? Exatamente. Hoje eu acho que a gente tem que combinar assim, é legal, vamos fazer diversão nas redes, vamos se divertir muito, mas, pessoal, vamos dedicar 10% apenas do seu tempo para fazer alguma coisa engajada em uma sociedade. Tá? Eu acho que se a gente se dedicar 10% do tempo para falar, vamos fazer algo para mudar isso, então, por exemplo, uma série de aplicativos que estão acontecendo hoje no mundo inteiro para ajudar as cidades congestionadas. E aqui em São Paulo você vê pouco isso acontecendo, ou até no Brasil, mas já tem algumas iniciativas, às vezes elas parecem pequenas, mas elas representam uma grande transformação. Um grupo de garotos lá no Rio de Janeiro fez um aplicativo para você saber aonde está tendo aqueles grupos de ruas de carnaval, para você saber como é que está, o que está acontecendo. Então a gente tem que incentivar cada dia mais o que a gente está chamando de a força dos aplicativos. E as pessoas, os jovens brasileiros, e jovem não quer dizer idade, quer dizer como você encara tudo isso, né? Tem que começar a se engajar, pessoal, vamos colocar conteúdo de qualidade. Antes eu sempre falei, você é o que você compartilha, né? Que na verdade é uma frase de uma pessoa da Inglaterra, mas agora você é o que você compartilha ideias, valores, está na hora da gente levantar o nível. Levantar o nível, gostei disso, viu? Todas as nossas mídias, inclusive comunicação, está precisando mesmo levantar o nível. O Rogério Leme, ele fala, é verdade, precisamos mais contato pessoal. E ele pergunta, Gil, você acredita em uma maior integração das redes sociais para que a colaboração seja mais ampla nessa sociedade? Eu acredito, eu acho que a gente está bem na infância, assim, acho que essas mídias sociais, elas podem ter, enfim, elas são desde a década de 60, mas como sociedade, que ela foi absorvida pela grande sociedade, faz muito pouco tempo, né? Faz, enfim, 2, 1 ano, 3 anos. Então, eu acredito que a gente está naquela fase, quando Gutenberg dominou a prensa, não foi só ele, centenas de pessoas no mundo dominaram, ele começou a imprimir a Bíblia. Mas quase todos os outros imprimiam bobeiras. Então a gente está vivendo esse momento da internet. E logo depois de alguns anos, de algumas décadas, começou a se resgatar os grandes pensadores. E eu começo a ver isso acontecer. Então a integração vai ter que acontecer em todos os lados. Um ponto. Hoje você vê o poder público, cada secretaria de poder público, cada departamento com Twitter, com Facebook, com uma rede, mas cadê a inteligência disso? Cadê a integração disso? E aí você falou uma coisa, eu vi que você ontem lançou aí no Twitter que vocês estão agora tweetando para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Queria que você contasse como é que funciona isso, qual que é essa novidade, o que a gente pode esperar desse trabalho? Na verdade, o conteúdo ele é uma curadoria dos profissionais lá do TJ, mas
eu e a minha equipe, a gente ajudou a pensar, junto com o TJSP, é um convênio que nós assinamos, de como o Tribunal de Justiça consegue, eles têm uma diretriz, colocar mais transparência nesse que a gente chama de eGov. Então eles querem usar o YouTube, o Facebook, o Twitter, querem usar o Ning até para falar com seus 45 mil colaboradores e para contar para a sociedade realmente o que está acontecendo, por que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem processos parados há tanto tempo, o que significa toda aquela arquitetura deles, o que é o direito realmente. Então eles estão fazendo coisas fantásticas e tem desembargadores, enfim, tem uma equipe muito boa lá dentro trabalhando, falando assim, vamos mostrar para o público o que é isso. Então hoje, por exemplo, está tendo hoje o julgamento do caso Eloá. Existe uma pessoa, né, que entende de todo o processo, etc., que está tweetando lá de dentro e contando para a sociedade. A pessoa acabou de colocar aqui pelo TJSP oficial, dizendo os jurados já seguiram para a sala secreta para debaterem. Então, na verdade, isso é só um começo do que a gente está chamando de triunfo da transparência. Puxa, que bacana. Então, vamos dizer, eu acho que você falou um ponto fundamental, que é a questão de traçar a estratégia. Queria que se você puder compartilhar algumas dicas ou algumas perguntas que vocês costumam fazer quando estão trabalhando para traçar estratégias como essa do tribunal ou de empresas, que eu sei que vocês fazem trabalho com grandes empresas, médias empresas, com toda uma estratégia das mídias sociais. Primeiro assim, não tem uma regra feita, está sendo tudo tão rápido que a gente não consegue fazer um manual de boas maneiras. Mas o que a gente está precisando hoje? Está precisando de programas como o seu, está precisando do Leme que está perguntando aqui. Eu acho que cada pessoa na sociedade tem que ser um grande educador. E cada um colaborar realmente e falar assim, o que eu estou sentindo, que case que eu vi bacana, porque é tão rápido e é tão difícil, diferente fazer essas coisas, que a gente fica falando, mas esse é o caminho certo, esse é o caminho errado, e todas as empresas estão nesse momento, então acho que todo mundo tem que virar educador. Então a primeira dica é assim, vamos educar, pessoal, chegue lá na sua empresa e fale coisas boas que estão acontecendo nas mídias sociais. Por exemplo, esses dias, agora há poucos dias, um funcionário filmou o chefe dormindo em cima da mesa e colocou isso no Facebook. Aí ele foi mandado embora. Só que como ele foi mandado embora de uma forma, enfim, errada, aí os profissionais de gestão de pessoas podem falar melhor, ele foi para as redes sociais e começou a falar muito mal do chefe. Então criou uma bola de neve. Então está na hora da gente conversar mais. E aí o que eu vejo nas mídias sociais aqui no Brasil, a gente está ficando muito antagônico. Ou você é certo, ou você é errado, ou é preto, ou é branco. E o grande processo da sociedade brasileira foi esses tons que sempre o Brasil teve, né? Uma pessoa que está num outro estado é diferente do nosso, e assim vai, e de repente a gente ficou antagônico. E não necessariamente porque eu tenho uma opinião e você tem outra, uma seja certa e outra seja errada. Na verdade, podem ser complementares, ou até pode contribuir com uma série de reflexões para que outras pessoas tenham as suas opiniões, seus pontos de vista, e isso pode enriquecer tanto, mas realmente o brasileiro tem uma tendência de procurar quem está certo e quem está errado, e acaba perdendo muito tempo com isso, né, Gil? Na verdade, enfim, não me lembro quem foi o do grande pensador, mas sempre o melhor caminho é do meio, né? Eu acho que quando você tem uma opinião e eu tenho outra, talvez eu não concorde 100% com ela, mas eu posso aprender muito com a sua. E aí parece que as mídias sociais nos tornaram antagônicos. Eu sou certo, errado, você é mal, é bem. E no final essa sociedade ela é feita de uma série de pitadas, todo mundo é tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que todos nós somos um pouco contraditórios, né? Agora você falou um ponto que eu achei interessante, né? O quanto tirar a foto do chefe dormindo, falar mal do chefe, dá Ibope, entra no Trend Topics do Twitter, o vídeo viraliza e tem um número de pessoas que assistem muito elevado. Então, eu tenho essa pergunta para mim, o que é necessário para um vídeo viralizar? E mais do que isso, eu te perguntaria, é possível vídeos com conteúdo inteligente ou com conteúdo que contribua para a sociedade, que eles viralizem, na sua opinião? O que você acha? Olha, tem vídeos fantásticos na internet, mas ainda as pessoas estão descobrindo. Infelizmente, assim, na minha visão, eu acho que ainda o que está viralizando são o que a gente chama de memes, a Luísa que voltou do Canadá, eu acho que são algumas coisas assim, alguém que morreu e não morreu, como o Seu Madruga que aconteceu nas últimas semanas. Eu acho que uma hora a gente vai amadurecer como sociedade e vai falar assim, mas colocar mentira, mas colocar uma coisa tão boba assim, vale? É legal a gente rir, mas o melhor humor é aquele humor bem feito, aquele humor realmente, o humor ele é uma coisa de muito bom gosto. E a gente está descambando por um humor que é totalmente descabido, na minha opinião.
Mas quando eu vejo, por exemplo, os vídeos fantásticos que a NASA coloca da aurora boreal, ou os TEDs no Brasil ou no mundo que são fantásticos, às vezes você vai numa sala de uma escola de ponta, de um MBA, e fala assim, pessoal, quem conhece o TED aqui? Aí quase ninguém levanta a mão. Tem uma universidade que chama Singularity University, que tem alguns brasileiros aqui que comandam aqui que acontece lá fora. As aulas estão abertas na internet, ninguém vai assistir. Uma universidade de Londres colocou todas as aulas disponíveis de MBA para você assistir. Pessoal, vamos tentar equilibrar. É legal, de vez em quando fala de futebol, de vez em quando fala de uma piada, de vez em quando coloca a foto de um gatinho, mas se você procurar bem, depois eu posso passar para o seu blog uma série de links bacanas, coisas fantásticas que estão abertas, assim, discussões de alto nível mundiais e que a gente não está observando. E olha, o mundo ele está num estado de emergência. Eu não acho que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012 como os mais, mas eu acho que esse 2012 está sendo uma quebra de pensamentos antigos. Então não vamos usar a mídia social, que é tão moderna, tão vanguarda, como a gente usava as outras mídias, onde a gente só fica replicando coisas que gostamos. Não necessariamente contribui para a sociedade, né? E Gil, o Marcão ele pergunta, a liberdade que tem as redes sociais, será que trará uma evolução na sociedade? Primeiro a gente tem que discutir sobre liberdade. Tem um conceito muito interessante que a gente chama de ética hacker. Que assim, uma parte da grande mídia começa a falar que hackers, que pessoas que estão hackeando são pessoas do mal. Eu posso garantir para vocês que não deve ser 1% dessas pessoas. As pessoas que têm a ética hacker são pessoas que estão tentando fazer coisas diferentes e tentando abrir um mundo para todos. Vou te dar um exemplo. Existe um grupo que já é um grupo bem antigo de hackers, tá? Pessoas que já estão estabilizadas financeiramente. Elas se cotizaram para comprar super máquinas para fazer quebra de genoma, por exemplo, de sementes. Porque hoje, se você é uma pessoa que você tem uma pequena plantação, se você não comprar os insumos e os produtos e as sementes e o adubo, etc., de 5 empresas globais, você não consegue ter grandes safras. Então essas pessoas que são hackers do bem, que 99% são, eles falaram assim, vamos se cotizar e comprar essas máquinas aqui e vamos tentar ver se a gente consegue colocar essa semente realmente para todo mundo, para não ficar na mão de 5 empresas. Isso está acontecendo na área de remédios, isso está acontecendo, enfim, na medicina, na área de automóveis verdes que estão sendo criados, e por pessoas que falam assim, eu vou fazer o bem sem saber para quem, simplesmente pelo fazer o bem. Então, primeiro a gente tem que falar dessa ética hacker. O que é ética hacker? É uma coisa de sempre assim, vamos entrar e vamos abrir isso para a sociedade. O que é da sociedade? O que é dessa sociedade em rede? Não dá para ter esses pequenos grupos que sempre dominaram. Quando a The Economist fala assim, o capitalismo agoniza, que falou isso perto ali de 15 de setembro de 2008, ela falou corretamente. Agora, sim, ninguém sabe qual é o próximo passo. O que eu tenho certeza, e muitos têm, que o próximo passo vai ser essa economia colaborativa. E aí vem essa ética hacker. E aí o que está acontecendo hoje, algumas leis que estão sendo discutidas no mundo inteiro, alguns exemplos como SOPA, PIPA, mas aqui no Brasil tem várias no Congresso, na verdade, eles estão tentando limitar o nosso poder de falar se a minha fala no programa foi boa ou foi ruim. E se você pensar que eu vejo que as mídias sociais, ela democratiza o poder. Isso talvez assuste políticos, pessoas que buscam deter o poder, né? Eu acho que a palavra poder, ela é uma palavra muito importante, mas infelizmente ela é delicada, né? Muitas vezes quando a pessoa consegue ter o poder, ela se sente maior do que o outro. E isso eu acho que prejudica muito a nossa sociedade, né? Eu acho que no caso, primeiro assim, eu acho que nós, os críticos, eu acho que ter uma sociedade crítica é muito boa. Mas primeiro eu acho que está numa fase das mídias sociais onde a gente está criticando pelo simples fato de criticar. Vamos criticar para tentar melhorar, para dar um passo à frente. Às vezes eu sei de empresas que são crucificadas nas mídias sociais, mas eu posso garantir para vocês que tem lá 30 profissionais lá dentro tentando fazer o melhor. Então a crítica é muito boa, mas desde que ela seja pautada pela educação, enfim, às vezes eu vejo a pessoa descambando pelo lado mal educado. Então assim, vamos criticar primeiro de uma forma boa. E aqueles que estão no poder, pessoal, chegou a hora de compartilhar. E você vai ver que quem tiver a coragem de compartilhar o poder vai perceber que ganha força e não perde força, né? Eu sinto que em alguns momentos a gente precisa sair de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade da abundância. E a economia colaborativa pede essa crença, né? Da abundância que tem espaço para todas as pessoas. Tem pessoas aí como Drica Guzzi, Sérgio Amadeu,
Por exemplo, um dia eu levei o Sérgio Amadeu na SPM e ele falou assim, pessoal, nós estamos vivendo num mundo, por exemplo, a música de Beethoven, foi ele que falou isso na SPM, ela nunca se gastou. Quanto mais você compartilha, mais pessoas gostam. A Drica Guzzi, que é da Escola do Futuro da USP, falou assim, olha, ela tem um livro fantástico de web democracia, e ela falou assim, quanto mais você compartilha, menos você fica sem. E ainda a gente vê na sociedade sempre compartimentado, sempre cada um no seu nicho. Fechado, trancado, protegido. E é difícil. Na empresa que eu dirijo, que é a Gaia, eu tento fazer uma economia nova. Eu acho que todo mundo chegar às 8 horas da manhã e ir embora às 6 horas da tarde está inviável na cidade. Eu tento fazer, mas você vê que ainda a gente tropeça, que todo mundo tem que aprender, que está todo mundo aprendendo. Então, está na hora da gente começar a fazer coisas novas nesse século XXI. Está demorando para a gente entrar no século XXI, né? A gente está tendo um pouco de dificuldade dessa fase de mudança, né? Eu acho que a gente é um pouco apegado aos modelos antigos e tem um pouco de medo porque não sabe quais são os modelos do futuro, né? Agora, você na Gaia faz um trabalho importante de redes sociais para empresas. Queria que você contasse um pouco como as empresas estão utilizando com inteligência as redes sociais dentro dos negócios. Olha, na verdade, primeiro a gente tem discutido muito assim, são mais de 40 clientes, mas a gente tenta entender assim, qual é o discurso e a análise de diálogo dessa marca, tá? Trabalho com uma marca fantástica, que é a Billabong, e aí a gente discute muito assim, qual que é a gente vai falar só da roupa dela, o que a gente pode falar do universo dela, que o universo dela é também você poder, às vezes, trabalhar numa cidade grande, mas de final de semana ir viajar, e não é só viajar para a praia, mas você consegue ter um equilíbrio de vida. Então a gente está falando de equilíbrio de vida, de viver melhor. Gerar conteúdo, né? Conteúdo de interesse para os clientes dessa marca. Isso, então a gente está gerando conteúdo assim, realmente de uma forma correta, de uma forma tentando entender que não adianta só ir lá e falar assim, compra a nossa camisa, que ela é ótima, mas o que tem a ver? Por que essa marca tem desde 1973? Tá? Mini Cooper, que é uma marca que eu adoro, que a gente atende lá. Vamos falar de cyberarte, vamos falar de tudo que é urbano, vamos falar de tudo que fala de design. Então, na verdade, aí eu tenho que pegar um pouco uma licença poética com Algarra, onde ele fala de designer de fluxos de conversações. As marcas, elas precisam humanizar cada dia mais. Cada dia mais elas precisam entender que essas mídias sociais é um lugar de pessoas. Quando você vai lá, por exemplo, pesquisar no Twitter, tá? Pesquisar pessoas ou pesquisar menções. Não fala pesquisar marcas. Uhum. E aí as marcas, elas têm que passar por um processo de humanização. E aí a Gaia, ela trabalha nesse processo de humanizar as marcas dentro das mídias sociais, de ter um entendimento de métrica, porque a métrica ela é muito importante nas mídias sociais, mas se ela se tornar uma métrica onde todo mundo virou um número, cometemos os mesmos erros de todas as outras ferramentas de comunicação, de marketing que vieram até agora. A gente tem que identificar a métrica, mas para falar assim, puxa, a Paola, o que ela é essa mulher bonita, empreendedora, apresentadora de TV, quais são os anseios dela? E essa micro conversação, esse fluxo de design de conversação é o que a gente tenta implementar. E estamos aprendendo, é um processo. Aprendendo há muitos anos já, né? Inclusive, eu estava aqui conversando, eu fiquei muito feliz fiquei sabendo que o Rodrigo do Grupo Fita, que inclusive já foi entrevistado pelo programa Alma do Negócio, hoje estava compartilhando, marcou um café da manhã com toda a sua equipe. Grupo Fita é uma agência de câmbio que é pioneira no sistema de franquias. E ele então colocou toda a equipe da franquia para assistir o programa Alma do Negócio da semana passada, que foi uma entrevista com a Adir Ribeiro sobre a NRF, que é o evento National Retail Federation, um dos maiores eventos do varejo americano. Eu então fico feliz, Rodrigo, espero que vocês tenham gostado das informações e das novidades que o Adir trouxe, e inclusive Grupo Fita, que é cliente da Gaia aí em todo o trabalho de mídias sociais e vem crescendo muito com a sua presença nas mídias. Gil, a gente já tem aqui várias pessoas mandando perguntas. A Cláudia, o que o Gil pensa a respeito das pessoas que não possuem acesso à internet e são excluídas digitalmente na nossa sociedade? Primeiro a gente tem que dividir, assim, tem pessoas que poderiam ter acesso à internet, mas não querem estar no Facebook e no Twitter. Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas. Hoje a gente está numa sociedade que parece assim, que você está numa conversa e você fala assim, mas você não tem um Facebook? Aí a pessoa fica meio estereotipada. É verdade. Eu acho que cada um tem que fazer o que gosta. Eu acho que essa é a grande pluralidade do nosso mundo.
E a outra que eu acho que é muito triste são pessoas que estão isoladas. O Brasil está conseguindo evoluir muito nisso, mas que não estão entendendo o que é essa sociedade realmente de conexões. Que a economia que a gente está chamando alguns de criativa, outros de economia colaborativa, está gerando uma série de empregos, né, que não existiam antes, que são os produtores de gamers, que são os produtores de TV digital, da social TV, enfim, são mais de 20 áreas de trabalho. Eu acho que o Brasil ainda não tem uma política clara de economia criativa. O Ministério da Cultura começa a fazer uma movimentação, mas está na hora de a gente discutir mais, discutir em rede mesmo. Qual é o nosso processo? Isso vai passar por uma série de coisas. Porque às vezes a gente tem a impressão de que só a pessoa que não está conectada é que está fora desse jogo. Eu dou aula, enfim, em grandes universidades, em MBAs, etc. E às vezes eu vejo pessoas que tinham toda a condição de estar entendendo esse mundo, entendeu? E estão completamente fora. Pessoal, você não precisa ter um Facebook e um Twitter, você não precisa participar disso, mas pelo menos você precisa saber o que está acontecendo. E saber o que está acontecendo é de vez em quando ler coisas diferentes, está tudo na rede, está aberto, você pode ler todos os documentos do MIT abertos. Olha, e o que eu vejo hoje, a internet, mesmo que, claro, tenham pessoas que não tenham condição de comprar um computador, tem regiões que não têm acesso à internet, né, banda larga. Se a gente for Brasil afora, você viaja muito, deve conhecer muito, já sei, assisti um vídeo de índios fazendo parceria com o Google e fazendo um trabalho maravilhoso. Então, quer dizer, tem muita coisa bacana por aí acontecendo. E eu vejo um trabalho como o CDI LAN, que está espalhando LAN houses nas comunidades carentes. Então, basta você acreditar que é importante, levantar e ir atrás, porque não existe nenhuma limitação econômica que vá te afastar da internet. Existe sim comportamento. Se você não for atrás de se inteirar e conhecer essa economia colaborativa, esse mundo digital, aí não tem computador, não tem dinheiro que faça essa diferença, né? Não, olha que bacana, eu estava sexta-feira eu debati um debate muito bacana na Campus Party com um dos organizadores do TEDx Cidade de Deus. E ele é ali da Cidade de Deus. E ele começou a me contar tudo aquilo como as pessoas estão se apossando da comunidade da internet para gerar novos valores, tá? Aí você vai para um outro lado. Tem um garoto no Morro do Alemão que ele montou o Voz da Comunidade e começou a falar isso. Mas o que aconteceu depois de um ano? Ele hoje é a Vozes da Comunidade. Várias comunidades como o Morro do Alemão, enfim, Rocinha, se conectando em rede, fazendo processos diferentes. E olha só, no Morro do Alemão recentemente, há uns 3 meses atrás, o teleférico quebrou. E ele, 2 minutos depois, ele deu a informação, teleférico quebrado, pessoal, tem gente presa lá em cima, pessoal do poder público, vamos ajudar. Enfim, ele está fazendo um trabalho muito bacana. E aí eu palestrei com ele no TEDx Curitiba e perguntei para ele assim, mas, na verdade não perguntei, ele falou na palestra dele que o sonho dele era falar assim, ele viu o jornal com a avó dele, o Jornal da Noite, ele falou, eu vou montar meu jornal. Pessoal, bota para fazer e vivemos a era do empreendedorismo digital. Desliga a televisão 1 hora, tá? E vai aprender, ou então deixa a televisão ligada, assiste esse programa e vai fazer coisas bacanas lá. Com certeza. Olha só, até lembrando vocês, o programa Alma do Negócio está sorteando o manual completo do coaching que o nosso entrevistado Fábio de Giacomo trouxe e ofereceu para o programa. Para participar, entre no nosso blog almadonegócio.tv e saiba tudo como fazer. Está lá no Twitter. Se você nos segue no Twitter, _Alma do Negócio, você também vai saber como participar para receber esse sorteio. O Fernando Andrade está dizendo que esse é apenas o 2º programa Alma do Negócio que ele assiste, mas está parabenizando pelos nossos convidados que são de nível excelente. Fernando, fico feliz que você está nos acompanhando e melhor ainda que agora o programa nesse novo horário sendo acessado por maior número de pessoas. Bom contar com a sua participação. Obrigada. O Rodrigo que está lá em San Diego, ele manda uma mensagem, está perguntando, ele morava no Brasil, ele é brasileiro, morava no Brasil e foi para os Estados Unidos. Ele fez seu curso, Gil, lá na ESPM e achou o curso fantástico. O Rodrigo Cerzedelo, da NFE Megalos. Ele gostaria de saber, na semana passada, hackers pararam o sistema de nota fiscal eletrônica da Bahia, protestando em prol da greve. Isso parou todas as empresas do estado, causando um prejuízo incalculável. Ele quer saber se você concorda com esse tipo de protesto virtual e manda um grande beijo. Obrigada, Rodrigo, bom contar com você aí de tão longe. Manda também as novidades de San Diego.
Então, eu discordo de qualquer extremismo. Eu acho que quando você para um sistema desse, você está parando uma economia, está parando pessoas que são micro, pequenos empresários que precisam emitir aquela nota naquele dia porque tem contas para pagar. Eu acho que a gente tem que entender que manifestações digitais e alguns processos, então assim, também assim, não vou dizer que eu concordo disso, não estou incitando isso, mas em vez de parar o sistema de nota fiscal, derruba o site do governo, entendeu? Não prejudica uma série de pessoas que, na verdade, precisam daquele lugar para mandar sua nota, porque daqui 15 dias precisam pagar o aluguel ou pagar a escola deles. Então, eu acho que a gente tem que ser muito responsável pelas palavras que nós colocamos nas mídias sociais, pelos vídeos que nós colocamos e pelas atitudes que nós tomamos. Tá? Então, eu acho que o radicalismo não está valendo para ninguém. E eu acho que mais do que isso, respeito e o cuidado, né, com pessoas que dependem muitas vezes e muitos que não tem nada a ver com a questão da greve especificamente acabaram pagando por um movimento como esse. O Marcão, ele pergunta, as mídias sociais é a melhor forma de informação e conscientização das pessoas? Olha, eu acho que cada mídia tem o seu papel bacana. Eu acho que qual é o nosso processo hoje? Tem pessoas que estão muito viciadas nas mídias sociais. Eu acho que esse carimbo de eu fico o dia inteiro na internet, isso não é bom, pessoal. O legal está acontecendo lá fora, que é o O2O, o online para offline. O legal é de vez em quando usar um gadget para se conectar, mas também se encontrar pessoalmente com você depois do papo que a gente teve depois de um ano sem se ver. Entendeu? Só o curtir, o retweetar, ele é bacana. Mas, pessoal, vamos chegar no momento que o equilíbrio é muito bom. O amor, quando vira paixão, pode virar, enfim, um conto shakespeariano, não é isso? Um drama. Um drama. Né? Então, assim, qual é o equilíbrio? Eu acho que o grande paradigma da sociedade hoje em rede é quais são os equilíbrios, entendeu? Aí a gente volta lá, por exemplo, nos hackers de Salvador. Acho que é bacana se protestar, mas qual é o equilíbrio daquilo? Até onde vai nossa atitude, né? Muito bom. O Sávio de Tarso, ele pergunta, você conhece algum exemplo de grande projeto bem-sucedido via crowdsourcing? O que, na sua opinião, pode determinar o sucesso no crowdsourcing? Primeiro que assim, tem vários boas ações, mas é o começo dessa história de crowdsourcing, que é a informação gerada pela multidão, é que, infelizmente, eu acho que isso é um erro, esse processo está ficando com a área de marketing, apesar de eu ser um profissional de comunicação, de marketing, mas eu acho que ele tem que ser um processo que passa por todas as áreas. Tá? Porque se a gente só falar de crowdsourcing para marketing, a gente só vai produzir mais produtos e mais produtos. É claro que isso é importante. É claro que a gente precisa realmente ter novos sabores, novos produtos, né? Novos modelos, novos sentimentos, mas a gente tem uma discussão muito maior. Por exemplo, esse projeto que é de crowdsourcing do robô, que chama eCubby, tá, que é de um consórcio europeu, ele é fantástico. Qualquer pessoa que quiser entrar lá vai poder montar junto com todos um humanoide. E esse humanoide ser uma inteligência global. Nós temos um projeto como o World Community Grid, que é para você pode dar a sua memória do computador enquanto você não usa para grandes empresas e institutos fazerem cálculos sobre o câncer, sobre o uso melhor da água, sobre energia solar. Enfim, carros estão sendo discutidos nessa energia. Então, eu acho que está na hora da gente dar um passo para falar assim, vamos chegar na fronteira da ciência dentro da consciência. Eu acho que buscar soluções, né? Nós temos tantos problemas, seja de saúde, seja mesmo de segurança da sociedade como um todo, de educação. Eu sei que você é um apaixonado pela educação, tem tantas coisas importantes que nós poderíamos nos unir para também encontrar essas soluções. E aí, então, ele pergunta, você tem alguma dica como, vamos dizer que eu queira fazer aí um desenvolvimento com crowdsourcing, buscando, você tem alguma dica do que eu posso fazer para envolver? Porque eu sinto que não é fácil trazer pessoas para colaborar com alguma solução, com algo na internet, né? Tem dicas? Então a dica é assim, qual que é o espírito do nosso tempo nesse mundo? O que as pessoas estão procurando? As pessoas estão procurando, elas querem colaborar com projetos, elas se sentem bem, isso é ciência mesmo, libera, enfim, libera ocitocina, por exemplo, quando as pessoas estão engajadas numa causa, acreditam que estão podendo mudar o seu mundo, acreditam que pode contribuir para um mundo melhor. Então, eu acho que um projeto de crowdsourcing de uma pessoa que não é uma grande empresa é falar assim, pessoal, eu moro em São Paulo e está na hora da gente rediscutir sobre o trânsito. Vamos rediscutir junto?
Aí o que eu vejo, as empresas elas estão perdendo muito tempo para montar a ferramenta. Eu dou uma lista para vocês depois colocar no seu blog como ferramenta como Taps, como Ning, que nasceram para fazer esse crowdsourcing. Entendeu? Então, assim, você vai descobrir pessoas que estão do outro lado do mundo, que estão com o mesmo problema de você de engarrafamento aqui, por exemplo. E eles vão discutir. Isso já está acontecendo na medicina. A medicina, como nós conhecemos, ela está totalmente no retrovisor. Porque tem pessoas, tem um projeto de crowdsourcing que foi feito com um celular e um objeto criado que eles conseguem medir qual que é o grau de você estar tendo de problema de visão. É mesmo? Um outro que você usa seu aplicativo como um smartphone, um Android, um iPad, um iPhone, e você vê se aquela mancha na sua pele pode virar câncer. Então eu acho que esse tipo de ação a gente começa a dar esse passo no mundo. Então a dica que eu dou para ele é assim, pense em algo que pode realmente mudar a sua redondeza. Muito bom. E aí, assim, na sua visão, qual será o futuro das mídias sociais? Eu acho que o futuro é assim, o futuro é a gente voltar como eram nossos antepassados. Eu fui estudar Edgar Morin e ele disse que há 7.000 anos a gente virou esses feudos, essas cidades, e há 7.000 anos a gente deixou de colaborar em rede. Eu acho que depois de 7.000 anos, depois de muita guerra, depois de muito sangue, depois de um estado de emergência, a gente falou agora está na hora de colaborar. E o colaborar vem por isso, pessoal. Não desistam de que hoje nós estamos consumindo talvez um conteúdo ruim nas mídias sociais, mas já o nível vai aumentar. E você que está assistindo, que ficou aqui com a gente, começa a colocar coisas boas, mensagens bacanas, começa a colocar ideias que estão acontecendo bacanas. Eu conheci uma professora no Rio Grande do Sul, no Fórum Social Mundial, que eu fui lá debater, né? E o Fórum Social Mundial é fantástico. Ela é uma professora que ela está usando robótica, sabe, Lego com 3M para ensinar as crianças. E aí eu falei, como é a sua classe? Ela falou assim, a minha classe pode ter gente de qualquer idade. E a gente vai entender através de fazer um robô todas as nuances da educação. Vamos reconstruir a educação de paredes, ela já acabou. Então eu acho que o futuro vai ser a gente voltar de novo a se encontrar em fogueiras na praça globais. E aí vão ter muito mais pessoas. Isso é muito bom. Eu sei que você esteve recentemente na África, né, em Botsuana, você esteve na Tailândia, você gosta de fazer aí algumas viagens. Queria saber se nessas viagens você investiga um pouco como é que estão as mídias sociais ou você realmente se desconecta e o que você tem aprendido nesses lugares tão diferentes? Em Botsuana eu fui para um lugar, sempre escolho isso uma vez por ano, onde de preferência, que cada dia está ficando mais difícil, né, onde não tem internet. Em Botsuana foi muito bacana que não tinha internet, não tinha televisão, dormir às 10 horas da noite, tinha um jantar coletivo com todo mundo da aldeia. Lá, de repente, você acordava e olhava assim, tinha um leão passando, dá uma olhada no Facebook. Mas assim, uma das coisas que mais me marcaram ali foi um jantar que nós fizemos à noite com o pessoal que mora lá. E eles não usam garfos, eles não usam talheres. E eles comem com a mão, isso já faz parte da tradição, enfim, é a cultura deles, eu acho que tem que ser respeitado. E aí esse jantar era sem talheres. E fazia muitos anos que eu não experimentava esse processo de pegar algo quente no prato e comer e sentir outras texturas. Enfim, eu falei assim, eu acho que aí tem não uma inovação, mas a gente volta realmente ao ser humano. O ser humano está precisando pisar mais no chão, na terra, eu acho que está precisando se conectar com a natureza. Então minhas viagens em Chiang Mai, que é na Tailândia, eu fui me conectar com os elefantes, fiquei vários dias na montanha com os elefantes. Agora em Botsuana eu fui me conectar com os animais, fiquei lá 4 horas vendo uma caçada de um leopardo, de 3 leopardos, e eram 3 leopardos e centenas de zebras, girafas, elefantes numa savana. Aí essas 3 leopardos, cada um parou de um lado, assim, fazendo um triângulo, bem longe. E ficaram quase 2 horas ali parados. Aí uma hora a líder levantou. A hora que ela levantou, as outras 2 levantaram. Aí uma saiu correndo e jogou o grupo para cá. Aí a outra veio e jogou o grupo para cá. Criou um caos. Aí sobrou alguns filhotes, eles pegaram e caçaram. Eu não estou dizendo para a gente caçar, eu sou vegetariano, mas quando você olha aquilo com o olhar, primeiro que você aprende 2 coisas. Lá só se vai pegar algo quando precisa realmente, quando está com fome. E aí eu acho que fala muito pra gente desse consumo exagerado que a gente está vivendo. E o outro, aqueles leopardos deram uma aula de estratégia, né? Esperaram 2 horas para falar, você vai lá, então você vai aprendendo. E no mais, assim, a coisa mais fantástica que eu fiz em Botsuana foi jogar futebol
com todas as pessoas ali da onde eu fiquei hospedado, que era no meio de uma savana. E aí, de repente, você está jogando futebol, aí para o futebol que está passando 2 hienas. E lá no fundo está passando uma girafa. Então, ali naquele futebol, primeiro que eu era a única pessoa branca. Eu fui recebido com amor e ali eu vi que realmente não tem diferença para ninguém. Então, assim, esse foi o amor. E o segundo, que você pode realmente viver num mundo de harmonia com todos, né? O mundo é de todos. Acho que é da hiena também, é do urubu, e é nosso. E você conseguiu se desconectar? Você que é uma pessoa super no Facebook, Twitter, conectada em todas as mídias sociais, como é que é? Nos primeiros dias não dá uma tremedeira? Olha, eu vou te confessar que tanto na Tailândia quanto enfim, na África, que é minhas férias de 1 mês, nos primeiros dias é difícil você desconectar, né? Me lembro na Tailândia que eu ia para os templos meditar e a minha cabeça ainda estava conectada com São Paulo, eu não conseguia falar com o meu silêncio. Então, os 2 primeiros dias parece que você sofre uma desintoxicação. Mas depois, assim, você fala, puxa... E foi muito impressionante quando eu voltei, que depois de 30 dias viajando, aí cheguei num domingo aqui no Brasil, falei, vou olhar a internet. De vez em quando de lá eu botava uma foto entre um ponto e outro que tinha conexão, mas eu falei, vou olhar a internet. E aí foi interessante ver que parecia que a gente estava discutindo os mesmos assuntos um mês antes. E aí eu falei assim, puxa, mas as pessoas ainda com essas atitudes radicais, vão melhorar mais. Eu acho que está faltando a gente se abrir e conversar conosco, né? Melhor conversa com nós. Muito bom. O Alex pergunta, você não acha que o futuro está na multiplicidade de ideias nas redes sociais? Eu acho que é assim que nós vamos aprender. Eu acho que essa multiplicidade, enfim, conviver com muitas pessoas. Qual o problema hoje das mídias sociais? A gente tem tendência a só seguir quem é parecido conosco. Então, eu adoro o seu conteúdo nas redes, que você fala de empreendedorismo, de educação, as suas entrevistas, mas às vezes a gente tem que olhar para alguém que é muito diferente do nosso ponto de vista. Que a gente pode até discordar, mas... E aí eu acho que a gente está vivendo no que a gente chama digitalmente de efeito túnel. Então, como eu só convivo com quem é parecido conosco, a gente acaba tendo uma única visão do mundo. Eu acho que isso é ruim. A visão ela tem que ser até de quem a gente discorda. Para realmente manter a discordância, né? E até, né, buscar, se eu gosto de negócio, empreendedorismo, ler sobre arte, né, museu, coisas completamente diferentes, porque eu acho que isso também enriquece. Cris Villanova, uma ex-aluna da SPM, ela fala que recentemente um estudo da Universidade de Utah revelou que usuários assíduos do Facebook tendem a ser pessoas mais tristes por conta da inveja do que acontece de bom com os amigos. Você acha essa percepção pertinente ou temos muito mais coisas boas do que isso acontecendo na web? Manda um beijo. Cris, um beijão. Ela é uma super amiga. Olha, vou te dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo que é o Luli Radenfar. E ele está nesse mundo digital há, sei lá, 15, 20 anos. Um dia ele é um articulista hoje da Folha, mas sempre os artigos dele saem no caderno lá específico sobre o mundo digital. E um dia o artigo dele foi parar na capa da Folha. E aí eu coloquei no meu Facebook, Luli, você está lá na capa da Folha, alguma coisa desse tipo, é a vitória de toda uma geração. Que a gente falando do digital, que quando a gente começou a falar disso há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, nós éramos uns utópicos. Eu me lembro da minha primeira reunião que falaram, isso é uma loucura, que era sobre e-mail marketing. E quando ele chegou nisso, eu fiquei tão feliz por ele que eu quis compartilhar para todo mundo. Então, acho que eu não vi essa pesquisa, eu vi muito por cima, não estudei ela, então não posso opinar muito. Mas, na verdade, eu acho que essas pessoas que estão sofrendo com o sucesso dos outros, elas sofreriam sem e com mídias sociais. Então, essas pessoas é melhor, ou a gente dá a mão para elas e fala, tem um mundo que é muito bacana, é muito legal ver os outros se darem bem. Né? Ou a gente vai continuar, as pessoas vão continuar sofrendo. E eu acho que aí entra num ponto que eu queria discutir com vocês, que esse ponto, assim, o Brasil, pessoal, aonde a gente vai no mundo, já viajei o mundo inteiro, quase 60 países, as pessoas falam, Brasil, a gente está contando com vocês,
E aí a gente tem a conta do Van Gogh, o carro do Picasso, aí só vale aqui o cara, o escritor que é internacional, o filme que é internacional, o modelo que é internacional. Pessoal, vamos conversar, valorizar os pensadores brasileiros, vamos resgatar as pessoas que fizeram, por exemplo, a Semana de Arte Moderna em 22, vamos valorizar... A cultura brasileira, né? Os índios e tantas coisas boas que a gente tem no Brasil. A nossa natureza, muitas vezes a gente conhece muito mais lá fora do que conhece até no nosso país, né? Então tá na hora da gente se descobrir como nação e parar. Eu escutei isso num debate que eu fiz na Campus Party com o diretor do Sebrae, que ele falou: a gente está vivendo hoje um complexo vira-lata. E, pessoal, o Brasil é a bola da vez no sentido de economia criativa, de digital, de empreendedorismo. A Campus Party, com todos os seus problemas que eu acho que tem, mas ele é uma lição para o mundo. Sabe, discorde ou não com a política que está aí, tem uma pessoa que ficou presa na ditadura e leu Karl Marx ser presidente, um outro sociólogo, um outro... Enfim, a gente está ensinando para o mundo com vários tropeça, cai, está errado e tal, mas está na hora da gente resgatar e parar com essa história. Não é porque eu palestro muito, não, mas a gente só bate palma, parece, e elogio o que vem de fora. É verdade. Nem vou entrar aqui no conceito de se o Paulo Coelho é bom ou ruim, mas quando você vai lá para fora, por exemplo, eu estava na África do Sul ou em Paris, você vê Paulo Coelho assim aclamado. Aqui só jogam pedra. É verdade. A gente não valoriza, né, tudo que a gente tem, as pessoas e todas essas coisas boas que nós temos, a gente parece que realmente não sabe valorizar isso. Então está na hora de redescobrir como nação. Está na hora de ter grandes pensadores que já existiram aqui, que estão fazendo. Paulo Freire, um super educador, demorou para ser reconhecido por grande parte da sociedade. Ele já tinha os seus fãs, claro, não seus fãs, mas as pessoas que concordavam com ele, mas aí só agora que começa a ser resgatado. Vamos, pessoal, vamos deixar esse síndrome do vira-lata, né? Nós somos o Brasil. Muito bom, Gil, adorei. Pena que o tempo passa tão rápido, mas fica aí essa reflexão. O que você vai fazer hoje para valorizar o nosso Brasil, as pessoas que a gente tem e tudo isso de bom que a gente tem aqui? Adorei essa reflexão, uma delícia estar com você, foi muito bom. Espero que a gente continue se encontrando. E muitas felicidades, parabéns e muitos anos de vida para você. Para todos nós. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo. O programa hoje fica por aqui, meus rápidos agradecimentos a Lia Cabeleireiros, que está lá em Pinheiros. Se você quer um ambiente acolhedor, vale a pena você conhecer toda a equipe da Lia. Agradeço também aqui o Design, que o Design é uma agência de branding, responsável pelo desenvolvimento do logotipo do programa Alma do Negócio e do nosso blog, almadonegócio.tv. Lá você pode encontrar todas as entrevistas que eu já fiz até hoje. Muito conteúdo para você e o Gil vai mandar alguns links que ele comentou aqui no programa para a gente colocar lá. Eu espero vocês na semana que vem. Vamos falar aí um pouquinho sobre sustentabilidade para pequena e média empresa. Muito obrigada, uma boa tarde e até quinta-feira que vem.